de locação, mais a correção do próprio imóvel, que acaba compondo uma parte aí dessa rentabilidade. A gente olha para locações em short stay que pagam 1% ao mês. 1,1% ao mês. Líquido. Então, este é um mercado. Precisamos todos olhar para esse mercado. Mobilidade. Imóvel também tem um conceito muito natural, né? Quais são os 3 fatores que mais valorizam o imóvel? Alguém sabe? Acertaram os 3 já. Localização, localização e localização. Localização é tudo. Então, esse é um ponto também interessante para trabalhar. Se localização é tudo, as melhores localizações já não tem mais espaço para produção imobiliária, tem? Tem proprietários com imóveis antigos, precisando reformar, melhorar a rentabilidade? Tem um pessoal aqui que pode ajudar esse tipo de negócio. Sustentabilidade. A gente falou aqui do ESG e tudo mais, mas eu acho que tem uma leitura maior. A gente precisa ser pragmático com o que é relevante para agregar valor para o imóvel. Mas tem uma corrente no mercado que não pensa só sobre a ótica pragmática, sobre a ótica de dados. Propósito. A geração que está aí tem propósito. Eles deixam de consumir alguma coisa que não é ambientalmente correta. Ele pode até querer, mas não consome. Imagina quando eles descobrirem o que a gente faz nas construções. A gente precisa se modernizar. Esse mercado precisa fazer essa transição. Eu acho que se a gente conseguir capitalizar esse processo, ainda, com madeira já dá. Pode passar, por favor. E é construir de fato as oportunidades. A gente tem que criar essas oportunidades. Então, uma abordagem rápida. Aqui o pessoal pergunta muito preço por metro quadrado. Quando um cliente pergunta para você assim, ó, preço por metro quadrado, a primeira analogia que você pode fazer é a que ele já viveu. Alguma vez ele entrou para comprar um carro numa loja e falou quanto custa por roda? É a mesma coisa. Localização, tecnologia embarcada. O que tem dentro desse imóvel? Acabamento, revestimento, conceito. Então, quando um cliente pergunta qual é o preço por metro quadrado, eu falo, depende, o que você quer dentro desse metro quadrado? E essa é a mudança de comportamento que a gente precisa trazer, porque quando a gente se coloca na posição de vender preço, o cliente não vai dar valor. Se essa mudança vier da ponta de venda, a gente cria uma cadeia diferente e a gente vai fazer muito mais negócio. Comportamento do consumidor, de novo, né? A abordagem realidade versus expectativa. O consumidor, via de regra, não sabe o que ele quer comprar. Ele tem certeza o que ele não quer comprar. Ele vai comprar um imóvel, ele não fala assim, não, eu queria um imóvel com esta insolação desse jeito. Ele fala, não, eu não quero um imóvel que seja frio. Eu não quero um imóvel. E a gente precisa aproximar a realidade dessa expectativa para a gente conseguir trazer esse cliente de volta e gerar um processo com menos atrito durante a venda. E uso de novos modelos com foco em rentabilidade. Tem muito negócio interessante no mercado. Tem muita coisa acontecendo. Tem muito produto. A gente precisa só entender qual é a demanda do cliente e colocar... A gente precisa ter uma caixa de ferramenta que seja maior do que só vender o imóvel. A gente tem que saber do financiamento, a gente tem que saber do home equity, a gente tem que saber do financiamento à construção, a gente tem que conhecer esse processo de ponta a ponta. Porque quando o cliente descobre no corretor imobiliário
um consultor para todos os negócios relacionados ao mercado imobiliário, ele não deixa o cliente embora, ele não deixa o corretor embora. Ele é fidelizado. E você, quando pega... No Brasil, a gente vende 1,8 imóveis, na média, por cliente. É muito pouco. Mas se você começar a juntar outros produtos nesse processo, financiamento, home equity, eventualmente um consórcio, olha a cadeia que você consegue estabelecer. Se o cliente demora, se compra 1,8 imóvel na vida, ele compra com você um imóvel hoje, daqui 20 anos ele nem lembra que ele comprou com você. Mas se você tiver uma sequência de relacionamentos, uma régua de relacionamentos, conversar com esse cliente sistematicamente e conseguir mostrar para ele que existe uma outra possibilidade, certamente o volume de negócios vai crescer, a fidelização também, e isso eu acho que é o grande segredo da profissão de corretor de imóveis. Agregar valor para o cliente. O cliente respeita quando você agrega valor, quando você consegue responder a uma demanda que ele tem e, às vezes, responder a uma demanda que ele nem fez. Mas, durante o processo, pela experiência, você já consegue colocar isso na mesa para ele. E aí, eu acho que dentro desses modelos, eu só queria levantar um último ponto de uma curiosidade. Hoje, rentabilidade é importantíssimo. Quando a gente faz compra de um imóvel para locação, para investimento, você aluga a posse. Você pega a posse, entrega para um terceiro e esse terceiro te paga pelo uso. Isso também é uma descoberta recente. Hoje você pode alugar a posse para uma pessoa e alugar a propriedade para outra. Existem empresas que precisam de garantias reais e hoje já tem estruturas de fundo financiando essas empresas. Então imagina o seguinte, você compra um imóvel, um estúdio em algum lugar para fazer locação. Você pega esse estúdio e aluga para um terceiro e vai receber a tua renda lá num short stay. Se for bem administrado, você vai receber 1% ao mês. E depois você ainda pega a propriedade, aluga para um modelo como esse. Eles fazem contratos com até 20 anos. E ele te paga mais 0,3%, 0,5% de... Olha a quantidade de ferramenta que tem. Sabe aquele cliente que você vai vender o imóvel para investimento e ele fala assim, mas paga 0,5% ao mês? Eu falo, depende. Depende de quem é o corretor que está te assessorando nesse processo. Então, existem muitas oportunidades, muitas possibilidades. O que tem que saber é como usar os produtos que vocês têm disponível na carteira para fazer negócio. E um último ponto fundamental. Por favor. Não existe mercado imobiliário sem corretor. A gente ouve todos os dias startups visionárias que vão tirar o corretor do processo. Toda tecnologia é ferramenta. Pessoas compram de pessoas. Quando alguém vai comprar um imóvel, ele não compra um imóvel de uma ferramenta. Tem alguém lá do outro lado fazendo esse processo. Então, nós não podemos ter medo das ferramentas, a gente precisa saber usar essas ferramentas a nosso favor, mas a gente precisa ter a convicção de que a qualificação, o trabalho e a informação vai fazer com que o corretor imobiliário seja cada vez mais necessário a esse processo. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenha trazido alguma coisa interessante para vocês. Eu estou achando que eu estourei o tempo até aqui. Tivemos alguns probleminhas técnicos. Muito obrigada, Thiago. Sim. Só um momentinho.
Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpa aí os probleminhas técnicos, mas eu acho que deu para entender tudo. O que vocês acharam aí da palestra do Thiago? Show de bola. Obrigada, Thiago. Desculpa. Osmar. Então, me apresentando, meu nome é Elizabeth, eu sou gerente do produto Empréstimo com Garantia de Imóvel do Banco Rodobens, da Rodobens. Estou aqui juntamente com o gerente Osmar Gouveia, que é o nosso gerente de negócios. A gente vai fazer a apresentação para vocês do produto empréstimo com garantia de imóvel e também de que forma vocês, ofertando esse produto, terão mais oportunidades aí de incrementar as comissões de vocês, as receitas de vocês, tá bom? Só um momentinho, deixa eu ver se já está projetada. Só um momento. Então, vamos lá. Pode passar o próximo, Maurício. Então, falando um pouquinho da Rodobens, vocês devem conhecer a Rodobens bastante pelo consórcio. O grupo Rodobens, ele tem hoje essas verticais, essas empresas, que é a Rodobens SA, juntamente com o Banco Rodobens, então consórcio Rodobens, Banco Rodobens, que distribui os produtos, empréstimo com garantia de imóvel, consignado, seguros, a RNI, que é a incorporadora da Rodobens, a Rodobens Negócios Internacionais, que são concessionárias da Rodobens na América do Sul, a RCE, que é a TV Rodobens, e a GVC, que é um braço de gestão de cobrança do grupo Rodobens. Pode passar o próximo. Então, serviços financeiros do Banco Rodobens. A gente vai fazer, então, agora a apresentação do produto empréstimo com garantia de imóvel. Osmar. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Uma satisfação gigante estar aqui com vocês. A ideia hoje está agregando valor, bem como o Thiago comentou, para a carteira de vocês que são especialistas aí no mercado imobiliário, tem N ferramentas, N conhecimentos aí com clientes potenciais, e é o que eu sempre costumo dizer. Muitas vezes vocês têm dinheiro na mesa, tem grandes oportunidades de negócio e não está nem sabendo, né? E hoje a ideia é explanar isso e que a Rodobens venha a ser uma parceira muito forte de vocês no dia a dia. Então, basicamente, vou falar do empréstimo com garantia de imóvel, que é o nosso produto hoje, que a gente vai comentar aqui, onde o cliente coloca o bem como garantia, ele consegue levantar até 50% do valor que o imóvel vale, valor de avaliação dele de mercado, com um custo extremamente baixo, uma taxa muito baixa, e um prazo alongado que pode chegar aí até 240 meses. Isso para o empresário e mesmo para a pessoa física, ele entra como uma luva, porque hoje você pega, por exemplo, operações PJs, o cara vai num banco hoje de varejo fazer um empréstimo, ele pega aí 34 meses, 36 meses para pagar uma taxa extremamente alta que onera ele. Você, como corretor, às vezes está tendo uma dificuldade, de repente, para vender aquele imóvel, até que saia a venda, você oferece o produto, ele capta esse recurso, de repente, para algum projeto que ele tem, e você é remunerado nas duas pontas, tanto nesse processo do empréstimo com garantia de imóvel, quanto quando efetivar a venda, né, do imóvel, você vai lá e paga sem problema algum. Se puder passar o slide. Opa. Aí aqui os benefícios, e vai bem de encontro com o que eu tinha comentado anteriormente, né? Hoje, comparado com outras linhas de crédito, garantia de veículo, crédito pessoal, consignado, crédito para empresas, o crédito com garantia de imóvel, ele ainda é extremamente atrativo, é a linha mais barata que se tem hoje dentro desse segmento, aonde os juros realmente é bem mais baixo e o prazo bem mais longo. Então, o cliente pode pagar ali no mínimo de 36 meses, podendo chegar até 240. E ele ainda tem opções aí de pagar em cenários diferentes, que atendem ele de forma melhor, numa taxa pré-fixada, numa pós-fixada. Ele pode tomar até R$1 milhão emprestado. Então, assim, existem várias oportunidades que a gente vai trabalhando no mercado. Eu, em específico, me identifico muito com vocês, porque, assim, para vocês terem uma ideia, há 12 anos atrás eu não tinha nada a ver com a área comercial. Eu era da área de TI. E um dia eu fui apresentado para a área comercial, me apaixonei pela área comercial e específico pelo imobiliário. Hoje eu vivo imobiliário, respiro imobiliário, e nesses últimos anos já pude fazer alguns milhões aí,
e aprendi muita coisa e aprendo todo dia, inclusive com os parceiros que eu atendo hoje pelo Banco Rodobens. Pode passar o slide. Aí a gente tem um comparativo aí com o que a concorrência faz. A Rodobens hoje ela está extremamente agressiva com relação à taxa dela, né? Então hoje a gente pega concorrentes aí que muitas vezes anuncia para o cliente a partir de, sei lá, 0,80, 0,90, mas na prática aquilo vira 1,70, 1,80, e nós somos muito transparentes no trato com o cliente. Então, é meio que cara e crachá a questão da nossa taxa, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica. Ela parte ali de um mínimo de 1,5, podendo chegar até 1,35. Isso é um baita diferencial, porque o mercado hoje concorrente, ele classifica o cliente por PF, PJ. Pô, o cara é PJ, eu vou cobrar mais caro. É PF, vou analisar. Nós não. A gente é muito cara crachá, ou seja, quando você vislumbra uma oportunidade, oferece uma oportunidade para o teu cliente, ele já vai ter uma garantia, uma certeza ali que aquela simulação, aquela aprovação, ele vai pagar aquela taxa que foi vendida para ele, sem pegadinha, né? Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente entra na questão do prazo, mas né, acabei até comentando com vocês. Qual que é assim, a grande oportunidade que eu enxergo aqui, tá? Principalmente para empresários, né? Não só empresários, pessoa física também. Mas o empresário em si, você pega uma data como essa, por exemplo, a gente está praticamente entrando em outubro, final de ano está chegando, o empresário ele tem folha de pagamento ali de 13º, muito funcionário que tira férias no final do ano, enfim, N situações acontecem, ele precisa fortalecer o caixa dele. Mesmo que ele tenha um cadastro muito bom, ele vai num banco grande de marca e esse banco faz o quê? Olha, eu te empresto X dinheiro para você me pagar em 3 anos, mas com juros muito elevado. Isso acaba prejudicando o cara. Então, o nosso produto, um benefício que eu vejo muito forte nele, com relação às parcelas menores e o prazo, é o quê? Você conseguir, inclusive, organizar as dívidas que ele tem com prazo menor, com juros maior, de forma que ele ainda tenha capital disponível em mãos, que ele possa investir na empresa dele, para que ele possa fortalecer o caixa dele. Então, se abre um leque de opções. Literalmente, você acha uma alternativa para iluminar ali os projetos dele, aquilo que ele está travado, vamos dizer assim. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí, aqui, com relação aos valores, hoje, o cliente ele pode pegar um mínimo aí de 50 mil, podendo pegar até R$1 milhão. Lembrando daquela regrinha, né, que ele pode pegar até 50% do que o imóvel dele vale. E um outro diferencial forte que a Rodobens tem também. A gente avalia o imóvel do cliente pelo valor de avaliação do mercado e não venda forçada, né? Então, vocês que estão na área, é comum escutar, muitas vezes o cliente foi conduzir um processo dele, poxa, o meu imóvel vale 1 milhão, o engenheiro foi lá e falou que vale 700 mil, vale 600 mil. A gente sabe que o cliente está certo. Então, até para ter esse cuidado no trato com o cliente, a gente vai pelo valor real ali, que vale no mercado. Isso é um baita diferencial. Hoje, falo para vocês com propriedade, nenhum concorrente tem, nenhum. E eu sei porque já estou nessa área há alguns anos. Pode passar o próximo slide, por favor. A questão do uso livre do recurso, eu comentei do capital de giro, mas pode ser usado para outras situações, o investimento de uma franquia, por exemplo, organização de dívidas de curto prazo com prazo maior, para poder reestruturar a parte financeira. Existem parceiros que eu atendo que tomam esse tipo de crédito para pagar o estudo do filho. Então, por exemplo, uma área que toma muito esse crédito, o estudante de medicina, porque o curso é caro, e não só essa especialidade, mas outras, né? Então, acaba se encaixando em N finalidades e assim, ele não tem que dar satisfação, eu vou ter que usar o dinheiro para isso, para aquilo, enfim, não. O uso é livre do recurso, desde que, né, realmente a gente sempre tem uma consciência de assessorá-lo, né, ajudá-lo. Pode passar o próximo slide, por favor. Legal. Bom, já havia comentado, né, mas o crédito vai de 50 mil até 1 milhão, tá? Limitado até a questão de 50% do valor de avaliação do imóvel. Hoje a gente atende as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? As taxas ali a partir de 1,5,
né, mais o IPCA, sendo na pós-fixada, mas nós temos a opção da pré-fixada também, tá? E o bacana, uma carência aí de 90 dias para o cliente pagar a primeira parcela. Ele pode escolher se ele quer fazer pela amortização na tabela saque ou na tabela price. Fica a critério dele, aquilo que for melhor, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. A gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Já havia comentado com vocês. A questão do limite de idade casada com prazo ali, 80 anos, né, por causa da questão do seguro, porque senão o banco não consegue aprovar seguro para aquela operação. A comprovação de renda, ela geralmente, na pessoa física, ela se dá pelo imposto de renda da pessoa física, os 3 últimos olerites aí, né, da conta que ele tem maior movimentação. Se é uma pessoa jurídica, eles vão olhar faturamento, enfim, aquilo que, em outras palavras, a grosso modo, aonde eu enxergo a renda desse cara? Poxa, meu cliente falou para mim que a renda dele é 40 mil reais por mês. Bacana. Aonde que eu enxergo essa entrada de 40 mil? Basicamente isso, né? Ele pode compor renda com até 3 pessoas, no caso de pessoa física, parente de primeiro grau. Se for empresa, sócios, né? Desde que, enfim, eles tenham problemas, às vezes porque tem alguma coisa no cadastro, aí a gente estrutura isso, mas aí a parte chata é com a gente cuida disso, pode ficar tranquilo, né? E ali está comentando também do percentual que pode comprometer de renda, né, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, na pessoa física, por exemplo, a gente vai ali até 30% do que se apura de renda, né, que ele pode comprometer ali, do que ele ganha livre em mãos, e na PJ até 25%. Mas aí, torna a repetir, são detalhes muito mais para conhecimento, porque até uma coisa bem interessante, tá, pessoal? O nosso objetivo é que vocês tenham mais uma opção para tratar com o seu cliente, que vocês realmente possam aumentar seus ganhos, mas a parte chata, operacional, a gente toca dentro de casa com o nosso agente da Facilimo, o nosso parceiro, o Paulo, que vai estar assessorando a gente aí, inclusive, com relação a essas tratativas com vocês. Eu também devo estar na região pontualmente aí para poder ajudar o Paulo também. E eu tenho certeza que vai dar jogo, vamos fazer grandes resultados juntos. É isso aí. Vamos lá. Bom, assim, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque senão ninguém grava também, mas vamos lá, né? A gente hoje atende cidades acima de 100 mil habitantes, no momento, tá? Por questões de liquidez mesmo. O imóvel ele tem que valer pelo menos 200 mil reais ali, né? Pelo menos 200 mil na avaliação do engenheiro, para que o cliente possa colocá-lo como garantia. E a questão de estar livre de ônus ali, que, né, o slide menciona, de hipoteca, penhora, bloqueio judicial, enfim, que aí a gente sabe, né, vocês sabem que inviabiliza, né, a alienação do imóvel. Então, são pontos aí que a gente sempre acaba pegando, né, em alguns processos, outros não. Alguns, às vezes, a gente consegue resolver de alguma forma, outros não. Mas se você já tem esse conhecimento prévio, aí sugiro não gastar energia com um caso desse, né? Aí já é bacana partir para o próximo. Pode passar o próximo, por favor. Então, assim, a contratação aqui, ela ocorre com base em 3 pilares. Eu olho o slide, mas particularmente eu gosto de, né, enfim, no tete-a-tete a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas. São 3 pilares: análise de crédito, avaliação do imóvel e a análise jurídica. Na Rodobens, a gente tem um diferencial muito bacana, até com alguns ajustes que a gente fez nos últimos tempos, de ter uma esteira muito rápida. Então, para vocês terem uma ideia, o cliente ele já entra direto numa análise de crédito, aonde o analista já valida se ele está aprovado ou não. Aprovou, ele já segue junto a análise jurídica e a avaliação do imóvel. Eu costumo dizer que um processo redondinho, bonito, dentro de casa, a gente mata estourando aí no pior dos mundos 20 dias. Né? Mas é lógico, tem caso a caso, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia. Análise de crédito, verificar se o cara tem capacidade de renda, se ele pode arcar com aquilo que ele está pedindo. O imóvel, avaliação, se aquele imóvel está em condições de ser aceito como garantia, se não tem nenhuma irregularidade, enfim, né? Coisas do tipo. E o jurídico, para saber se tem dívidas que recaem sobre o imóvel, processos e por aí vai, né? São N informações que podem acontecer, que vocês também se deparam
na área de vocês, no dia a dia, quando vocês fecham uma venda. É muito comum, acho que a gente está na mesma página aí com relação a esse tipo de informação, né? Atuação via parceiro facílimo, o Paulo. Paulo, você quer, se quiser até te... Você vai falar depois, né? Tudo bem. Mas assim, não, tranquilo. Como eu havia comentado, mas reforçando, o Paulo é o nosso agente da Rodobens, que vai dar esse suporte para vocês na região, que vai poder conduzir essas operações, tirar, enfim, dar aquele suporte do dia a dia, né? Canalizar as operações com ele. E internamente a gente tem um time já preparado, onde a Beth está com uma lupa bem grande ali olhando realmente, porque a gente não tem dúvidas nenhuma que vocês são sucesso certo, porque vocês realmente assim já conhecem o mercado imobiliário, já dominam o mercado imobiliário, então é um baita diferencial e eu tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo. Agora... Hoje, o Banco Rodobens, nesse momento, ele está trabalhando com casas e apartamentos. Hoje, no momento, o rol é esse. Até pegando um gancho que o Thiago comentou, existe uma mudança de cultura no mercado com relação ao imóvel comercial. Então, não só nós, mas a grande maioria do mercado tem um pé um pouco atrás com o imóvel comercial nesse momento, para esse tipo de empréstimo. Então, hoje a gente opera com esse perfil residencial. Parte documental ok, mas assim, nós somos flexíveis com relação a tratar questões de condicionantes. Então é comum, às vezes, poxa, o cara vai fazer o processo, vamos ser sinceros entre nós, ele não acorda e fala, vou fazer um empréstimo com garantia de imóvel, enfim. Isso não acontece, é todo um namoro, é toda uma prospecção ali que você tem no dia a dia. Muitas vezes esse cara tem dívida, é comum, né? A gente pega aí em casos. Se a dívida faz sentido dentro da operação, a gente condiciona e paga pela operação. Então, inclusive, oferece uma alternativa para ele estar com a casa em ordem, colocar a vida financeira dele em dia. Então, nesse caso não. Boa sua pergunta, mas nesse caso não, por quê? O que acontece? É a mesma coisa, eu, sei lá, dou uma de louco, acho um pedacinho de terra, ou compro, levanto uma casa lá da minha cabeça, não peço autorização nenhuma de nada, não tenho documento nenhum. Então, assim, em termos de liquidez de segurança jurídica, aquele imóvel ele não está regular, né? Então, eu não consigo nem trabalhar com ele. Até pela própria determinação do Banco Central com relação a esse produto. Hoje, assim, nós temos várias vertentes, como a Beth comentou. Assim, o grupo é muito grande. A gente, falando de uma empresa, eu assim, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, porque é uma empresa de bi, né? Não é uma empresa de mi, é uma empresa muito forte, tem várias empresas no grupo. E mais adiante, nós devemos estender aí para outros canais essa parceria, onde vocês, com certeza, vão poder se beneficiar disso. E em breve teremos novidades. Então, pode ficar confiante aí que vem coisas boas. Aí eu acho que agora... Certo. Muito obrigada, Osmar. Ficamos com 2, né? Então, pessoal, agora, muita atenção de vocês. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, porque eu vou apresentar para vocês o passo a passo agora, para vocês, identificando oportunidade com os clientes de vocês, ofertarem o empréstimo com garantia de imóvel. Tá? Então, a gente tem a figura do corretor, então vocês ali, vocês vão solicitar um cadastro, identificou lá o cliente, né, que gostou muito de um apartamento, mas falou, eu não gostei do apartamento, mas não vou poder comprar porque o imóvel está para vender há muito tempo. Por exemplo, vocês podem ofertar um empréstimo com garantia de imóvel para este cliente. Se o corretor é criativo, então o Osmar deve ter feito a apresentação do produto e vocês já estavam pensando nas possibilidades aí para ofertar o produto. Então, uma vez identificada essa oportunidade junto ao cliente, vocês vão solicitar o corretor o cadastro para a Facílimo. Paulo, dá um oi aqui para a gente. O Paulo é o nosso parceiro da Facílimo, que vai fazer o cadastro de vocês e mandar um link para vocês.
Este link que ele vai mandar, e ali está facílimo, envia o link para o corretor. O corretor vai se cadastrar na plataforma e vai gerar um simulador com o valor que o cliente de vocês está solicitando. Este simulador vai ter a identificação de vocês. Uma vez gerado o link com o simulador, esse link é enviado ao cliente. O cliente, por sua vez, vai acessar o link, vai fazer a simulação, colocar o valor, a parcela, vai realizar a simulação e depois essa simulação ele vai enviar e vai para o nosso televendas, que é a estrutura da Rodobens, que vai dar prosseguimento a esta proposta. A partir do momento que o televendas recebe esta proposta, ela vai para a nossa área do crédito. Então, ele vai receber a proposta, a área do crédito da Rodobens, vai realizar a análise, vai enviar para a engenharia vai receber a proposta, vai fazer a análise, vai realizar a análise, o laudo, né? E vai enviar para a área de formalização da Rodobens, que vai receber a proposta, segue com a análise e envia, emite o contrato. Depois o cliente recebe o contrato e faz a assinatura. Vocês viram que nesse processo todo, o trabalho de vocês é indicar o cliente, né? O nosso parceiro, que é o homem que vai pagar a comissão de vocês, o Paulo. Opa! Exatamente, ele está ali. Aparece aqui, Paulo. Tu que vai ter o homem do dinheiro? Ah, então tá bom. Então, o Paulo vai mandar o link para vocês só vão identificar a oportunidade e indicar. Todo o trâmite da proposta é feito pela Rodobens. Pode passar o próximo. Então, aqui são os nossos prazos. A gente tem 2 dias para análise de crédito. Análise da engenharia D+5. Análise de formalização mais emissão do contrato, D+4. Envio do contrato para registro e protocolo, D+5. E liberação de recursos e envio de comprovante, D+1. Então, uma vez enviado ali para registro e protocolo, registro imóvel, em até 1 dia, o cliente recebe o recurso. Pode passar o próximo? Então, como funciona a simulação? Esse é o link que o corretor vai mandar e que o cliente vai acessar super simples, vai colocar o valor, a parcela, entender ali o valor e o prazo, e vai entender se a parcela faz sentido ali dentro do orçamento dele. E a comissão, né? A comissão, onde é que entra? O processo operacional leva em torno de 20 dias, desde a entrada da proposta até o registro do contrato. A comissão é paga integralmente em até 5 dias úteis após o registro do contrato no cartório. Então, feita a alienação fiduciária na matrícula, em até 5 dias úteis, vocês acessam a comissão. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de potencial de ganho dos corretores. Então, a gente tem ali no contrato, por exemplo, de R$300 mil, a comissão que vocês vão ter acesso é 1,5%, vocês vão ter, em um contrato de R$300 mil, R$4.500 de comissão. Às vezes, vocês estão com imóvel... Oi, perdão? Mas é uma oportunidade. Desculpa, como é que é o teu nome? Antônio, mas deixa eu te falar, Antônio. Tu tá com aquele imóvel lá que o cliente não consegue vender, está precisando do recurso, não consegue vender, e daqui a pouco, para ele não vender e não queimar esse imóvel, tu pode ofertar um empréstimo de garantia de imóvel, ele tem o tempo dele para vender que não vai queimar o imóvel. Então, assim, é uma oportunidade, é uma receita adicional que tu vai ter acesso, dado que naquele imóvel tu não está conseguindo vender, por exemplo, entendeu? Ou, no caso que eu trouxe, tu pode fazer uma negociação para um cliente que quer comprar um imóvel e está com o dele lá encostado para vender, não consegue, assim, ganhar dos dois lados, né? Incrementar. Então, se for pensar que tu consegue ter uma oportunidade adicional, né? Uma receita alternativa, é legal. Vocês são criativos. Que outros exemplos? Reformar, por exemplo. Quer reformar o imóvel, também é uma oportunidade, né? Ele quer reformar o imóvel, não tem recurso. Pode utilizar o empréstimo com garantia de imóvel. Oi? Boa. Teu nome? Paulo. Vocês avaliam o imóvel e liberam até 50% da parte, boa, exatamente. Quem mais tem? Porque corretor é criativo. Eu sou filha de corretor de imóveis, meu pai era corretor.
Quem mais tem vocês, a gente apresentando o produto, vocês já conheciam o produto? Empréstimo com garantia de imóvel? Já conheciam? E que mais oportunidades vocês veem? Vocês têm? Qual que é o prazo de carência? 90 dias. 90 dias. Bom, 90 dias a partir da liberação ou a partir da assinatura do contrato? A partir da assinatura do contrato. Então, lá o cara já perdeu 30 dias que o processo burocrático, eu vejo com o despachante. Sim. Então, ele já dançou em 30 dias. Sim. Então, ele vai ter que pagar a prestação com 60. Isso. Ora, Em alguns casos, às vezes registra um pouco antes. eu estou perguntando se é fechado, se tem flexibilidade, se tem tal. Sim. Porque um dos gargalos maiores para quem fazer situações delicadas aí é a questão do prazo de carência. Sim. Tá? Por exemplo, o empresário, ele pode estar precisando de capital de giro, alguma coisa, e ele tem um imóvel que é de uso dele mesmo, ele pode perfeitamente fazer essa operação, e esse juro aí acaba sendo mais barato do que o capital de giro, eu fui bancário do tempo. Sim. Né? Então, Exatamente. só que a questão da galo maior, que eu vejo, com a experiência de banco, de Sim. mercado aqui, Isso às vezes a gente contando, claro, com prazo de registro de 30 dias. A gente sabe que às vezes tem 15 dias. Sim. Sim. é os governos. Sim. Porque, na verdade, ele vai ter... Que tu trouxe 90 dias e aí, se registro em 30, ele teria 60. Já conseguiu 30 e ele está pagando sem ter. Sim. Porque se o contrato dele for assinado lá atrás, e tem que estar datado para ir lá para o cartório, já começou a correr Isso, já, a carência. Sim. Estou colocando isso aqui até como... Claro, uma sugestão. Para vocês reunir com os seus pais e mostrar. Acho que a questão da carência ali é o grande gargalo, tendo em conta exatamente esse prazo que leva do registro. Certo. Bom? É porque, na verdade, só pegando um gancho dele. O tempo no tempo ele é dinheiro. Né? Não tem como fugir Sim. disso aí. Então, se o cliente não tiver essa flexibilidade, ele vai procurar um outro banco que de repente consiga atender ele. Na verdade, os players trabalham em média com 90 dias de carência. Né? A gente sabe que a gente trouxe aqui exemplos que pode se utilizar o empréstimo com garantia de imóvel. A gente tem N exemplos. O cliente ele pode consolidar dívidas mais caras, ele está utilizando hoje, né, cheque especial, cartão de crédito, e ele pode consolidar essas dívidas mais caras, juntar todas e trocar por uma dívida mais barata. Porque o empréstimo com garantia de imóvel, diferente de outros empréstimos, ele oferece um prazo muito maior e, por isso, um comprometimento muito menor na renda, já que está alongando o prazo. Ele oferece uma precificação muito mais atrativa, porque o cliente está colocando o imóvel dele como garantia. Né? Então, assim, se a gente for analisar os atrativos dessa linha, ainda que com algum detalhe em relação à carência, faz sentido para o cliente. A gente está falando, por exemplo, de muito cliente empresário que precisa pagar o 13º dos funcionários agora, vai captar um recurso no banco, na PJ, ele vai ter um prazo muito menor e uma taxa muito maior. Então, é uma alternativa. Exatamente. Exatamente. Você não precisa... Exatamente. Você não precisa comprovar a destinação do recurso. Bom ponto. Pessoal, a gente vai mandar a apresentação para vocês, para o e-mail de vocês. A gente vir aqui, Paulo, só apresentar para vocês o Paulo, que é o nosso parceiro da Facílimo, e que vai... Ai, perdão. Boa noite. O custo da operação... Quer que eu responda? Aham. Desculpa, qual é o seu nome? Ivanilson. Boa noite, Ivanilson. Boa pergunta. A operação ela é composta, o custo efetivo total dela, o seguro da operação, que é o MIP e o DFI, vou nem explicar para vocês, vocês já são craque nisso, né? A questão dos juros, não tem como fugir, e a carência ali que é calculada, vamos dizer assim. Então, IOF, governo federal, não tem muito como fugir.
E até complementando, uma coisa bacana que eu acabei esquecendo de falar para vocês, a gente atende também a questão da portabilidade, né? Então, às vezes, o cliente ele tende a uma dívida com relação àquele imóvel, precisa pegar algum recurso a mais ali, a gente, desde que a operação faça sentido, a gente quita dentro da Rodobens, dá o troco para ele. Então, existe essa alternativa também. Não, a gente absorve o custo, na verdade, assim, o custo existe, né? A gente sabe que isso é diluído no contrato, e não só no nosso banco, mas em qualquer banco, só que nós não cobramos nada antecipadamente do cliente. Se, porventura, ele vier a desistir do processo, eu também não vou onerar ele e cobrar essa vistoria que eu fiz. Eu arco com esse risco, vamos dizer assim. É claro que eu sempre peço para vocês, por favor, mapeiem o cara, porque na engenharia tem o custo, a gente acaba fazendo bastante laudo. Mas, geralmente, o cara que cai na nossa esteira, é muito difícil ele desistir, porque o processo é rápido. E hoje, até pegando o gancho de alguns que comentaram, poxa, se vende muitas opções boas no mercado, mas muitas vezes a velocidade não é compatível e no final o cliente fica frustrado, porque se onera muito o cliente com uma taxa alta e, enfim, a venda não é aquilo que foi tratado no começo. Então, a gente toma esse cuidado. TBI, empréstimo, realmente ele consegue comprar algum desse imóvel. Tem algum desse imóvel para ele quitar esse parcela? Sim, na verdade. Então, isso é um cálculo que a gente tem uma central específica que faz isso, né? Assim, eu não tenho esse cálculo, mas o que acontece? Como padrão, e até determinado pelo Banco Central, quando o cliente vai quitar uma dívida, sei lá, de 20 anos em 2, você vai cobrar o proporcional até os 2 ali. Existe um cálculo que é obrigatório, inclusive, né? Você não pode cobrar 20 anos, o cara está quitando antes. É que a questão do ITBI, né? Quando a gente pensa no ITBI, a gente pensa muito no processo de aquisição, né? E aqui a gente está falando, no caso, ele colocando o imóvel como garantia, já está no nome dele, né? Então, o custo de registro de imóvel, que foi o que eu esqueci, complementando a minha resposta para ele, as custas cartorárias, a gente inclui no processo e a gente toma o cuidado de colocar um valor, uma gordura um pouco maior, por quê? Se porventura, sei lá, eu coloquei 9 mil de financiamento ali de custas, deu 3, eu devolvo esses 6 para o cara depois que registra, tá? Então, ele não corre o risco de tirar do bolso, por exemplo. Pessoal, está na hora. Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A Facílimo é uma empresa que foi criada há 2 anos, né? Nosso objetivo, eu sou do mercado financeiro, trabalhei 28 anos na Caixa, sou especializado em banking, e a gente sabe que o mercado tem muitos gargalos, muitas oportunidades que a gente não observa ou não observou. Então, qual o nosso papel? É exatamente conversar, sentar com vocês para que a gente possa desenvolver a habilidade de identificar essas oportunidades, certo? Então, o que acontece? É igual o André publicou essa semana, né? A dor do cliente que chega para você e fala, gostei desse apartamento, mas primeiro eu tenho que vender o meu, né? O EGI pode resolver isso. Então, são centenas de cenários que nós podemos juntos sentar e conversar, e vocês vão descobrir que está na frente de vocês oportunidades de negócio e que nós vamos juntos transformar essas oportunidades em dinheiro, em rentabilidade. E aí, quando o Paulo, né? O Paulo falou aqui que é pouco, né? É simplesmente dar um clique e dizer, cliente, esse cara aqui, Rodobens, esse cara aqui é um potencial cliente para o EGI. O resto tudo nós vamos fazer. Então, o que eu quero combinar com vocês? A Facílimo está à disposição de vocês, nós vamos cadastrar todos vocês, nós vamos marcar uma reunião com todos vocês, vamos bater um papo, né, ou via Zoom, ou via Instagram, ou via de qualquer forma. Ou seja, nós vamos esclarecer todos os processos e vamos torná-los indicadores. O que nós precisamos é que vocês desenvolvam essa habilidade de identificar oportunidades do mercado e simplesmente criar uma cesta, um combo de negócios, né? Então, eu virei para o Cresce e falei assim, Léo, o pessoal tem muito negócio que pode ser feito, né? E virei para o Rodovez e falei assim, pessoal, vocês têm muitos produtos que os corretores podem agregar nas suas atividades e rentabilizar mais. O que nós vamos fazer daqui para frente? Que eu peço que vocês entrem no site lá do Corretor Mais, mandem uma mensagem, participe do nosso grupo, nós vamos agendar o nosso bate-papo, eu vou credenciar vocês, cadastrar vocês, e a partir desse momento vocês se tornam indicadores Rodobens e a gente vai ganhar dinheiro junto, tá legal? Eu sei que está tarde,
Então, eu queria esse momento de conversar mais, que a gente possa fazer num segundo momento, diretamente com a Facílimo. A Facílimo é um representante, nós estamos dentro do site do Corretor Mais, e vamos bater um papo, vamos credenciar vocês e vamos fazer bastante esse negócio, ok? Fazer uma pergunta que não foi abordada aí, mas que faz parte do nosso pool de negócio. Negócios para a Rodobens entrar com o seu pool de empresas como incorporadora, como investidora e tal. Onde é que a gente falaria, em que canal a gente falaria com você? Tá, é igual eu falei, hoje você, ali fora você tem meu contato, tem 3 banners com meu contato, você pode mandar um WhatsApp, né? E pode entrar no grupo lá do Corretor Mais, eu acho que vocês têm que dar uma fuçada lá, tem lá o meu banner facílimo. Lá dentro tem um grupo de WhatsApp que a gente vai conversar, né? Aí você vai falar assim, Paulo, eu quero entender tudo, né? Porque hoje nós estamos trazendo o EGI, semana que vem o Vitor vai trazer o grupo de consórcio, depois vai trazer o bloco de seguro. Então, daqui um pouco, quando você sair, sentar com o cliente, né? O cliente fala, eu sou um aposentado, eu queria tanto juntar minha família no final de semana, meus filhos, meus netos não vêm mais aqui, aí eu vou chamar essa turma aqui que trabalha com a gente, vai lá e faz um projeto e cria uma edícula e cria uma piscina com R$100 mil na casa do aposentado, da pessoa, que vai juntar a família de volta para casa. Ou seja, ele criou o motivo para reunir a família, né? Então, nós temos, a Facílimo, inclusive, tem essa equipe para dar suporte para vocês. Então, é só a gente marcar esse momento de bate-papo, que a gente vai identificar as oportunidades que estão dentro do seu network. E aí a gente vai criar bastantes negócios para que vocês possam, junto com a Rodobens, né, que tem um portfólio fantástico, monetizar bastante, só simplesmente identificando as oportunidades. Então, me chame pelo contato e a gente bate esse papo mais, digamos assim, mais objetivo, um por um, ou em grupo, o que vocês acharem melhor. Não, essas questões depois a gente trata pontualmente. Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo. Marca uma reunião com a gente, vamos credenciar e vamos fazer negócio e vamos ganhar dinheiro. Beleza? Obrigado, pessoal. Uma boa noite.